Bom dia, pessoalzinho. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos estar finalizando as funções inorgânicas, tá? Então, nós já falamos sobre os ácidos, sobre as bases, sobre os sais, e hoje nós iremos falar sobre os óxidos, tá? Então, com isso, nós percebemos que nós temos 4 funções inorgânicas. Os ácidos, que são caracterizados pela presença de íons H+, as bases, que são caracterizadas pela presença do ânion oxidrila, os sais, que são compostos que têm um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do H-, e agora chegando nos óxidos, tá bom? Então, vamos ver o que são óxidos. Então, primeiro aqui nós temos a definição. O que são óxidos, pessoal? Óxidos são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Esta é a definição de óxido, tá? Mas vamos traduzir isso daqui. O que é um composto binário? Um composto binário é um composto formado por 2 elementos químicos apenas, onde obrigatoriamente o átomo de oxigênio será o ânion, porque ele tem que ser o elemento mais eletronegativo, tá? Então, essa é a definição de óxidos, composto formado por 2 elementos químicos, e o oxigênio é o ânion deste composto. Como é que nós damos nome para qualquer óxido, tá? Podemos usar ou não a palavra mono, tá? Ó, vejam que até coloquei entre parênteses esse mono, tá? Porque ele pode ser usado ou não. Aí vocês escolhem, né? Ó, mono, óxido de, preposição de. Aí, de novo, mono entre parênteses, porque pode usar ou não, e o nome do cátion que acompanha este oxigênio. Se não tiver só um oxigênio, vamos usar di, tri, tetra, penta e assim sucessivamente, tá? Mas nós vamos vendo aí nos exemplos. A fórmula, como é que a gente faz a formulação de um óxido? Semelhante com a de ácidos, semelhante com a de bases, semelhante com a de sais. Pegamos na tabela de cátions e ânions a valência do cátion, né? Do composto que vai acompanhar o oxigênio, que pode ser um metal ou um ametal, tá bom? Então, aqui neste exemplo, nós pegamos o átomo de sódio, que a gente foi lá na tabela de cátions e descobrimos que a valência dele era +1. O oxigênio, quando é um óxido, ele sempre é -2, tá? A valência dele é -2. Pessoal, esse 2 aqui não tem não, tá? Tá errado, ó. Esse 2 em preto aqui do O não existe, tá bom? Tô até apagando aqui, ó. Não tem, tá? Então, valência do oxigênio, -2. A valência do oxigênio desce para o cátion. E a valência do cátion desce para o oxigênio. Fazemos uma troca. Valência do cátion vai para o ânion. Valência do ânion vai para o cátion como índice, tá bom? Com isso, a combinação de um composto binário entre sódio e oxigênio fica sendo Na2O. Como é que seria o nome disso?
monóxido ou simplesmente óxido, porque ó, só tem um oxigênio, Agora, olha o sódio, nós temos 2 átomos de sódio aqui. Então, seria monóxido de disódio, tá? E é assim que fazemos a nomenclatura e a formulação. Muito fácil, não é, pessoal? Continuando, como é que nós podemos classificar os óxidos? Um óxido pode ser classificado em básico, ácido, anfótero, neutro, duplo ou misto. Temos também os peróxidos, mas eu nem coloquei aqui, mas eu vou falar daqui a pouco, tá? O óxido básico. Nós temos um óxido básico toda vez que o átomo de oxigênio estiver acompanhado de um metal, tá bom? Sempre que o oxigênio está acompanhado de qualquer metal da tabela periódica, nós iremos formar um óxido básico. O óxido ácido ou anidrido. Óxido ácido ou anidrido é quando o oxigênio estiver acompanhado de um ametal. Aqui, pessoal, vamos parar, que eu quero passar uma informação. Eu falei que o nome pode ser óxido ácido ou anidrido. O que quer dizer a palavra anidrido? Do grego não, drido, água. Anidrido sem água, tá? Então, um óxido ácido, na verdade, é um ácido, qualquer ácido inorgânico, tá? Sei lá, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido perclórico, é qualquer ácido inorgânico que perde uma molécula de água. Então, quando o ácido elimina uma molécula de água da sua composição, só uma, tá? Ele vira um óxido ácido ou anidrido. Falar óxido ácido ou anidrido é a mesma coisa. Por isso que este átomo de oxigênio sempre vai estar acompanhado de um ametal. Lembrem-se que os ácidos são compostos moleculares, portanto, só apresentam ametais na sua estrutura, tá bom? Óxido anfótero. Óxido anfótero, pessoal, é um óxido que pode formar um ácido ou uma base. Ele pode formar as duas coisas, dependendo das condições em que ocorrerem a reação. Mas aqui, vocês só precisam saber quais são os principais óxidos anfóteros, porque é assim que vocês serão cobrados em vestibulinho, em vestibulares, no Enem, tá bom? Óxido anfótero, os principais, o óxido de zinco ou monóxido de monozinco, CNO, e o trióxido de dialumínio, né? Al2O3. Esses dois óxidos são óxidos anfóteros, ou seja, dependendo das condições em que ocorre a reação, formam um ácido ou uma base, tá bom? Óxido neutro são aqueles óxidos que não reagem com nada, não ocorre reação química com óxido neutro, tá? Eles não reagem com água, eles não reagem com ácido, eles não reagem com base, não ocorre reação com eles. Quais são os principais óxidos neutros
que vocês têm que conhecer: óxido de carbono ou monóxido de carbono, né? Óxido de dinitrogênio e óxido de nitrogênio, tá? Esses são os principais. Óxido duplo ou misto. Esses óxidos, pessoal, eles vêm da combinação de dois óxidos, por isso que ele é chamado de duplo ou misto, né? Aqui eu coloquei os principais novamente e que são o principal componente de alguns minérios que vocês já conhecem pelas aulas de geografia, tá? Então, olha aqui, o tetraóxido de triferro, Fe3O4. Ele é o principal componente da hematita, de onde se extrai, a hematita é um minério, de onde passamos por todo um processo químico e se obtém o minério de ferro, tá? Então, temos o mineral hematita, né? Mineral, e a partir de tratamentos químicos obtemos o minério de ferro, né? Mas o tetraóxido de triferro, que é o principal componente da hematita, é uma combinação de dois outros óxidos, o monóxido de monoferro combinado com o trióxido de diferro. Quando combinamos esses dois, formamos a hematita, que é a principal fonte de minério de ferro que nós temos, tá bom? A mesma coisa que acontece com o tetraóxido de trichumbo, né? Esse componente é encontrado na galena e é o principal componente de onde extraímos o minério de chumbo. E ele também é um óxido duplo ou misto, formados pelo monóxido de chumbo e dióxido de monochumbo, tá bom? Além da classificação desses 5 óxidos, então olha aqui, pessoal, é muito fácil, o anfótero vocês saberem que são esses dois, né? O monóxido de monozinco e o trióxido de dialumínio. O óxido neutro, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio. Os principais óxidos duplo ou misto, tetraóxido de triferro e tetraóxido de trichumbo. Que qualquer óxido básico, o metal estará acompanhado, o oxigênio estará acompanhado de um metal, e que qualquer óxido ácido, que também é chamado de anidrido, o oxigênio estará acompanhado de um ametal. Mas além disso, e aqui, pessoal, em todos esses óxidos, né, a valência do oxigênio, para todos eles, a valência do oxigênio sempre será -2, ou 2-, tá? Mas além da classificação dos óxidos, nós temos um grupo importante aqui que são chamados peróxidos. Nesse peróxido, a valência do oxigênio passa a ser -1, tá bom? E o principal peróxido que vocês têm que conhecer, esse vocês têm que saber, é a água oxigenada, H2O2. Então, a água oxigenada é um peróxido. Ah, Marcia Rita, aquela que a gente usa para fazer asepsia de machucados? Sim, é aquela mesmo, tá? Se ela vai ser 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, isso é a concentração
desta água oxigenada. Mas a água oxigenada, H2O2, é um peróxido, não é um óxido, tá? E aí a valência do oxigênio passa a ser -1. A água oxigenada, pessoal, em presença da luz, ela se decompõe rapidamente em água e gás oxigênio. Por isso que quando a gente joga água oxigenada para fazer asepsia de um machucado, ela parece ferver. É porque ela entra em contato com a presença da luz e aí ocorre a decomposição desta água oxigenada e a liberação desse gás oxigênio. Então, não é que ela ferve, ela, na verdade, está liberando gás oxigênio por um processo de decomposição pela luz, tá bom? Bom, continuando aqui, queridos. Os óxidos ácidos e os óxidos básicos sofrem reação química. Lembra que eu falei que o óxido ácido também pode ser chamado de anidrido? Então, o óxido ácido ou anidrido, como eu falei para vocês, é um ácido que perde uma molécula de água. Então, se eu pego esse óxido ácido e faço reagir com a água, eu vou formar novamente o seu ácido correspondente. Então, o óxido ácido reage com água e forma um ácido. Além disso, qualquer óxido ácido reage com base, óxido ácido mais base. Vocês já não aprenderam que ácido mais base forma sal mais água? A mesma coisa aqui, só que agora é o óxido. Óxido ácido mais base sempre vai formar o sal mais uma molécula de água, só uma molécula de água, tá? Então, qualquer óxido ácido reage com base, formando sal e água. Óxidos básicos são aqueles onde o oxigênio está acompanhado de um metal, né? O óxido básico reage com água e forma uma base, né? Percebam que a equação já está até equilibrada. Então, aqui, óxido de disódio reagindo com água, óxido de disódio. Sódio é metal. Então, esse óxido é um óxido básico. Ele vai formar a sua base correspondente. Qual base que existe com sódio? Hidróxido de sódio. Então, Na2O reage com água e forma NaOH, hidróxido de sódio, tá? Óxido básico. Por isso que tem o metal sódio de novo aqui, óxido de sódio. Reagindo com ácido. Olha aqui vai ocorrer a reação com ácido clorídrico. Óxido básico mais ácido, sal mais água. Sempre é uma molécula só de água, tá? Então, vai formar o sal correspondente, Se eu juntar Na com Cl, vou formar o cloreto de sódio. NaCl mais água. É só uma água. E aí, eu sempre faço o balanceamento da equação. Tá bom, pessoal? Mas Rita, eu tenho que saber bem ácidos, bases e sais, né? Aí eu consigo fazer bem essas reações. É muito fácil, pessoal. Não tem mistério, tá? Uma coisa importante dos óxidos, principalmente dos óxidos ácidos ou anidridos,
Vocês lembram que a gente passou um videozinho sobre chuva ácida? Então, por quê? Porque aqueles óxidos ácidos, aqueles anidridos, são eles que reagem com a água da chuva e formam o ácido, tornando a chuva ácida. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero aí que tenham compreendido, né? E qualquer dúvida é só me procurarem, mandarem recado via Agenda Edu, tá bom? Bom dia a todos e até mais.